Olá, meus amigos e minhas amigas do Direção Concursos, você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Eu sou o Robson, eu sou professor de Direito Eleitoral do Direção. Estamos aí em ritmo absoluto de preparação para o TSE Unificado, esse grande concurso que vai acontecer. Prova está marcada para o dia 22 de setembro. Prova se aproxima. Você precisa estudar, você não pode perder essa chance de trabalhar na Justiça Eleitoral, de se tornar servidor, servidora federal, você ter uma ótima carreira, com uma ótima remuneração, vários benefícios, um bom ambiente de trabalho, enfim, só coisa boa para você trabalhando aqui na Justiça Eleitoral. Aqui no Direção, nós temos Turma dos Feras, nós temos mentoria, nós temos os cursos, nós temos material gratuito aqui no YouTube para você, enfim, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita para ser aprovado nesse concurso ainda este ano, ainda em 2024. Esse vídeo eu quero falar com você sobre um ponto específico do direito eleitoral, uma questão específica do direito eleitoral em relação à prova do CESP. Muitos de vocês me fazem essa pergunta e eu preciso explicar, por isso que eu fiz questão de trazer aqui no vídeo para vocês como que você vai estudar a questão do Código Eleitoral, como que você vai abordar essa aplicação do Código Eleitoral na tua prova do CESP. Olha só, gente, qual é o grande problema? E aí é uma característica da prova do CESP-SEBRASP, tá? Provas de direito eleitoral das outras bancas não tem tanta incidência do que eu vou te falar aqui, mas no CESP é absolutamente recorrente, tá? O que acontece? Deixa eu te dar o contexto dessa discussão. Você sabe, a nossa Constituição ela é de 1988, dia 5 de outubro de 88. O nosso Código Eleitoral ele é de 1965, Lei 4737 de 65. Então, ele é anterior à Constituição. Ele é anterior à Constituição. E quando você tem uma nova Constituição, aí é um aspecto lá da matéria de direito constitucional, quando você tem uma nova Constituição, o que acontece com o ordenamento jurídico que existe no país? No nosso caso aqui, o que acontece com o nosso ordenamento jurídico anterior a 5 de outubro de 88? Quando você começa a estudar o ordenamento posterior, né, tudo aquilo que foi produzido, a produção legislativa a partir de 5 de outubro de 88, você tem qual comparação? Você compara essa nova norma com o texto constitucional e você vai dizer se ele é constitucional ou inconstitucional, tá? Ou seja, se ele é compatível ou não é compatível com as disposições constitucionais. Se é uma norma constitucional, ela vai ser aplicada. Se é uma norma inconstitucional, ou o Supremo, como guardião da Constituição, o STF, ou os juízes e as juízas, de maneira incidente, vão declarar a inconstitucionalidade e não vão aplicar a norma. Antes, o ordenamento pré-Constituição, antes de 5 de outubro de 88, o nome do Instituto muda. Ele, ao invés de se chamar constitucional ou inconstitucional, basicamente, né, de maneira bem simplificada para você entender aqui nesse vídeo, nós falamos em recepção ou não recepção. O ordenamento anterior a 88, que está de acordo com a Constituição, nós dizemos que ele foi recepcionado. E o que não está, não foi recepcionado. Beleza? Este é o primeiro ponto. Essa é a primeira situação que eu quero te explicar. Agora eu quero te explicar uma segunda coisa. Um segundo fenômeno aí dentro do processo legislativo, do procedimento legislativo, que é a revogação de uma lei. Tá? O que é uma revogação de uma lei? Você tem a lei A que está valendo, vem uma nova lei, uma lei B, e essa lei diz o seguinte: ela trata da mesma matéria e ela fala: olha, fica revogada a lei A. Pode ser que lá no final venha dispondo isso. Fica revogada a lei A. Ou então, a nova lei fala: ficam revogados os artigos tal, 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 tal e tal da lei A. Isso é uma possibilidade. Quando nós temos esse tipo de conduta por parte do legislador, nós temos a chamada revogação expressa. Revogação expressa. Está dito lá na letra da lei nova, o que está sendo revogado da parte anterior, do ordenamento anterior. É a lei inteira? É só alguns artigos? É só um capítulo? Enfim, isso é totalmente possível dentro da lei nova.
Agora, eu tenho um outro fenômeno, isso é uma revogação expressa. Eu tenho um outro fenômeno que se chama revogação tácita ou derrogação. O que é isso? Isso acontece quando a lei nova, ela trata do mesmo assunto da lei anterior, só que de forma diferente. Então, imagina que a lei A é a lei anterior, ela pede os requisitos A, B, C para determinada situação. Vem a lei nova e fala, olha, nessa situação aqui eu preciso dos requisitos A, B, C, D, E, F, G, por exemplo. Os requisitos são novos. Mesmo que ela não mencione lá no final dela que ela está revogando a lei anterior, a lei A, ela vai tratar do mesmo assunto de maneira diferente. Então, nós estamos diante de uma revogação tácita ou de uma derrogação. Isso de uma maneira bem simplificada para caber aqui no vídeo para você entender, tá? Depois, se você estuda isso dentro do processo, tudo, aí você tem bem mais detalhes sobre este assunto, que é para ficar de uma maneira que você compreenda de maneira tranquila. Ótimo, professor. E o que isso tem a ver com o Código Eleitoral? Isso tem a ver com o Código pelo seguinte: a grande maioria das disposições do Código, Lei 4737 de 65, de 1965, antes da Constituição, a maioria das disposições que estão lá, de duas uma, ou não foram recepcionadas pela Constituição, porque a Constituição trata de maneira diferente, ou foram derrogadas pela legislação posterior, foram revogadas de maneira tácita. Por quê? Porque tem lei dos partidos, lei 9096, tem lei das eleições, lei 9504, tem lei das inelegibilidades, lei complementar 64 de 90, tem resolução do TSE com força de lei. Lembra que o código permite, e nessa parte ele foi recepcionado, ele permite o TSE regulamentar o pleito eleitoral com força de lei? Então eu posso ter uma resolução, como acontece com a 23659, a resolução do cadastro eleitoral, que vai tacitamente revogar o que está escrito no código. Então, por exemplo, pegando aqui o exemplo específico de alistamento, requisitos de alistamento hoje, se você amanhã começar a trabalhar no Justiça Eleitoral, você vai usar como referência qual legislação para fazer um alistamento eleitoral? Você vai usar o que está na Constituição e o que está na resolução, na 23659. Você praticamente não vai usar nada do que está no código. Uma coisa ou outra, um detalhe ou outro. Mas eu afirmo para você, estou na Justiça Eleitoral, estou completando 11 anos de Justiça Eleitoral esse ano. A grande maioria, 95% talvez, do arcabouço legislativo para alistamento, para operações de cadastro, é Constituição e resolução. Você não usa o código para quase nada. Qual é o problema da prova do CESP? O problema da prova do CESP é o seguinte, e aí vem a questão, esse jogo de cintura que você tem que ter. Formalmente, se você abrir lá no site do Planalto, o Código Eleitoral, aquelas disposições do código formalmente estão vigentes. Como assim, professor? O que não foi revogado de maneira expressa, e aí, quando é uma revogação expressa, você pode olhar lá no site, você vai ver que ela vem aquele formato taxado, né? Vem um risquinho no meio e vem na frente, revogado pela lei e tal. Revogado. O que foi revogado expressamente, esse não vale mais mesmo. Isso está fora do ordenamento. Agora, o que está lá no código e não foi revogado de forma expressa, formalmente aquilo está vigente. Formalmente aquilo está vigente. E aí, o que o examinador do CESP faz com você? E é onde você tem que aprender, senão você não consegue fazer a prova de direito eleitoral do CESP. O examinador, ele traz o item para você e ele, muitas vezes, ele coloca lá que ele quer que você analise esse item, né? Julgue o item a seguir, a famosa expressão do CESP, né? Julgue o item a seguir nos termos do Código Eleitoral. Ou então, julgue o item a seguir nos termos da Lei 4737 de 65, que é o código. Se ele faz isso, gente, se o examinador faz isso, você precisa responder com o código. Como assim, professor? Eu vou responder com o código? Você vai responder com o código. Por quê? Porque ele te pediu isso expressamente no enunciado do item, no enunciado da questão. E aí, no direção, a gente faz a correção de questões
faço algumas aqui para você gratuito no YouTube, nos simulados, enfim, e você tem como comprovar isso, tem como comprovar questões, assuntos não recepcionados pela Constituição, assuntos que a legislação posterior trata de forma diferente, coisas que você não vai usar para trabalhar, mas o CESP te pergunta nos termos do código e a hora que sai o gabarito está com aquela norma do jeito que está. Então, por exemplo, apenas para ilustrar, se você olhar lá no código, vai estar escrito que os inválidos e os analfabetos não podem se alistar eleitores. Inválidos, né, seria a pessoa com deficiência. É a nomenclatura lá de 65. Isso é verdade hoje? Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Por quê? Porque a Constituição trata como facultativo o voto do analfabeto, tanto alistamento quanto voto, né? Ele é absolutamente inelegível, mas para alistamento e voto são facultativos, para o analfabeto. E para a pessoa com deficiência, o alistamento e o voto são, em regra, obrigatórios. Até porque, pela nova redação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a situação de pessoa com deficiência não atrapalha a plena capacidade civil da pessoa. Então, como regra, você até tem o alistamento e voto como obrigatórios, a não ser que a deficiência seja de tal medida que impeça ou dificulte o exercício do voto. E aí passa a ser facultativo, tem que fazer a autodeclaração lá nos termos da resolução. Ou seja, esse dispositivo do código não vale mais, não se aplica mais na nossa rotina hoje. Porém, se o CESP te pedir nos termos do código, os analfabetos são inalistáveis? São. Nos termos do código eles são. Por quê? Porque está escrito assim no código. Ah, professor, mas e se eu recorrer para o CESP? Se você recorrer para o CESP, provavelmente ele vai falar para você, ó, abre o artigo 5º do código aí. Está no artigo 5º do código? Não está? Então tá isso mesmo. Você não ganha esse recurso do CESP normalmente, tá? Professor, é certeza que isso vai acontecer? Certeza a gente não tem de nada, né? Mas, historicamente as provas pedem desse jeito, tá? Então, você tem uma série de questões, e aí são normalmente questões de provas da Justiça Eleitoral, que vão entrar nos detalhamentos do código, né? Você tem essa postura do examinador do CESP-SEBRASP. Pode mudar? Pode. Tudo pode acontecer, mas nada indica. Então, o que você vai fazer com isso? Diante dessa informação, você precisa estudar as duas coisas. E é por isso que eu sempre falo, né? Eu sempre sugiro para você, sugiro para os nossos alunos de mentoria, nossos alunos de turma dos feras. Não comece o teu estudo pelo código, não comece pelo código justamente para quê? A hora que você chegar no código, você já sabe, entre aspas, o que é verdade, o que se aplica hoje. Você já sabe. E aí você vai aprender para a prova normas que você não aplicará mais, mas que estão lá no código. E aí você entende isso, você absorve isso de uma maneira muito melhor, muito mais amigável, tá? Por quê? Não tem jeito, gente, não tem jeito. Você vai ter que estudar. Você vai, por incrível que pareça, você vai ter que estudar. Você vai ter que estudar matérias, assuntos, regulamentações que não são mais aplicáveis na prática, ou porque não foram recepcionadas pela Constituição, ou porque estão derrogadas por legislação posterior, e mesmo assim, o CESP pode cobrar de você. Repito, essa é uma constatação que a gente faz pelo histórico das provas e é uma recomendação que eu te faço. Se a questão traz nos termos do código, nos termos da Lei 4737/65, aí você responde com o código mesmo que não recepcionado, mesmo que o assunto esteja não recepcionado pela Constituição, mesmo que o assunto esteja derrogado por lei posterior. Professor, e se não fala nada? Se não fala nada, é pior ainda. Se não fala, veja só, né? É difícil ensinar desse jeito, mas eu estou sendo mais honesto que eu posso com você. Se o item não fala nada e te traz um assunto que está no código e está derrogado, é mais refinado ainda o teu feeling. Por quê? Porque aí você vai ter que apelar para decidir se você vai marcar certo ou errado pela linguagem. É o único caminho que eu vejo. Se você vê lá, e quando você começa a estudar e você faz isso com um pouco mais de frequência, você começa a entender o tipo de linguagem
até porque a linguagem de 65 é bem diferente da linguagem de agora. E aí você vai conseguir ver se a redação do item, eventualmente, está tratando de alguma coisa que está na letra do código. Né? Você consegue perceber isso com um refinamento melhor. Tá? E aí você vai poder marcar certo ou errado com base no código, mesmo que ele não coloque no teu enunciado. Se ele não coloca no enunciado que ele quer nos termos do código, pelo menos, se ele dá uma resposta derrogada, se ele dá uma resposta não recepcionada, como certa, você já tem um pouco mais de chance no recurso. Então, normalmente, quando ele não coloca nada no enunciado, não coloca que é nos termos do código, você vai usar o ordenamento jurídico aplicável, o mais recente, assim por diante. A não ser que a redação do item te remeta ao código. Aí você responde com o código, me parece mais seguro. Agora, infelizmente, se tiver lá o item nos termos do Código Eleitoral, nos termos da Lei 4737/65, não adianta. Por mais que esteja derrogado, por mais que seja não recepcionado, por mais que você nunca vá usar isso, no seu trabalho do dia a dia da justiça eleitoral, você precisa conhecer, você precisa saber responder. Por quê? Porque são esses pontos que vão levar você para a aprovação, tá certo? No nosso material aqui do Direção, a gente sempre faz essa ressalva todas as vezes que isso é necessário, né? Todas as vezes que isso é necessário, a gente faz a ressalva. Eu te mostrei aqui, a gente teve recentemente as aulas gratuitas de Direito Eleitoral, do nosso curso gratuito aqui no YouTube. E nessas aulas, alguns assuntos aconteceu exatamente isso, porque a gente estudou competência justiça eleitoral e tem várias coisas da competência que não foram recepcionadas. E eu fiz questão de mostrar isso para você. Então, não é a melhor das notícias, mas é um fato. Eu preciso que você esteja preparado para isso. Tá certo? Diga para mim, por favor, aqui nos comentários se você sabia disso, se alguém já tinha te falado isso, se você concorda ou discorda, a gente pode até concordar ou discordar, ter opinião, mas a nossa banca é o CESP, ponto. A nossa banca está posta, não adianta a gente brigar com eles, porque nós precisamos passar. O que nós precisamos é o cargo, nós precisamos da aprovação. O nosso obstáculo é a prova do CESP-Sebrasp. Temos que nos preparar para ela, e aqui no Direção, você sabe, você tem todas as ferramentas necessárias para isso. Desde o curso essencial, né, do curso só de TSE, até as assinaturas, a assinatura vitalícia, e aí você tem Turma dos Feras, você tem mentoria comigo, né, na mentoria de TSE, eu sou o seu mentor, eu acompanho o teu estudo. Na Turma dos Feras é um ritmo de revisão, um ritmo mais direcionado, mais específico para aqueles pontos mais relevantes para você que já vem com uma caminhada. Nós vamos pegar bem firme nessa parte da revisão, nós vamos ter imersões, nós vamos ter possibilidade de reunião fechada com os professores para você tirar suas dúvidas sobre a matéria. Tem simulado, tem revisão de véspera, enfim, tudo aquilo que você puder, que você precisa dentro da sua realidade, nós temos aqui no Direção para te oferecer, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, a sua sugestão. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, faça a inscrição e assim esse vídeo pode chegar para mais gente, tá certo? Tá pronto? Tá pronto para a prova? Dia 22 de setembro tem prova do TSE Unificado. Eu quero te ver aprovado, eu quero te ver trabalhando comigo na Justiça Eleitoral. Grande abraço, até mais.